Olá pessoa, você que gosta de mitologia está acostumado a ver os monstros nas narrativas. Isso é muito comum na mitologia grega. Mas e quando vamos para outras mitologias? Como que são os monstros nessas outras culturas? Como que é, por exemplo, na mitologia egípcia? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo, se inscreva aí no canal e vai comentando o que tá achando. Esse canal só existe graças aos apoiadores aqui do Mitografias. Então se você quiser apoiar também, pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. Esses apoios ajudam na hospedagem do site, o trabalho de edição, de roteiro e tudo mais. Então é bem importante aí, quem quer apoiar, fica à vontade. E agora vamos pro tema do episódio. Pois bem, querendo ou não, pela mitologia grega ser a mais famosa, a gente está acostumado a pensar na ideia de monstros como são vistos os monstros gregos. Essa ideia clássica que a gente tem de um monstro muito vem da mitologia grega, por causa da maioria dos monstros que ali aparecem. A gente tem a ideia da Hidra, do Minotauro, da Quimera e muitos outros monstros justamente que são da mitologia grega. E não só os monstros em si, como também as próprias narrativas. A ideia de um herói semideus partir numa aventura para enfrentar um monstro e ele mostrar toda a coragem e o valor dele, vem da mitologia grega. Os monstros gregos, então, eles seguem esse padrão de serem criaturas animalescas, destrutivas, perigosas e que devem ser combatidas e destruídas. Ainda que essa visão de monstros seja algo da nossa época atual, então se a gente entrar em alguns detalhes na própria mitologia grega, a gente vai encontrar alguns poréns, ainda assim dá para encontrar um padrão nessas criaturas. Mas isso na mitologia grega. E aí quando a gente vai para outras culturas, como que é? Quando a gente vai para a mitologia egípcia, aí a coisa muda um pouco. Querendo ou não, é outra cultura, outra visão de mundo, outros valores. Então com isso, o que a gente poderia chamar de monstros tem um quê diferente. Vai ter algumas similaridades e algumas diferenças, e é sobre isso que eu vou falar hoje. A principal diferença é que na mitologia grega você vai encontrar um monte de monstros, né? Listas enormes de monstros gregos. Na mitologia egípcia você vai até encontrar algumas listas por aí, mas é bem menos, e ainda assim alguns fica aquela dúvida o quanto aquilo lá é monstruoso, e mesmo assim se a gente for definir como um monstro, a gente vai encontrar diferenças, né? A gente vai encontrar particularidades ali na cultura egípcia. Como, por exemplo, eu falei que os monstros gregos costumam ser animalescos, mas na mitologia egípcia, a questão da união com animais já é bem comum. Divindades, a maioria tem sua versão animal, ou então sua versão meio humana, meio animal. Então, só a ideia de ser animalesco não daria para caracterizar, né? Ainda que os exemplos que a gente vai ver aqui, a maioria são animais, tem esse quê animal, praticamente todos têm esse quê animal. Mas na mitologia egípcia, os próprios deuses são assim. Vamos começar aqui pelo primeiro monstro egípcio, que é a Amit, ou Amut. É uma criatura do submundo e uma fusão de animais que constrói ela. Que ela possui uma cabeça de crocodilo, patas de leão e o corpo de hipopótamo. O papel dela é a de devorar os mortos, na verdade, devorar o coração dos mortos. Quando a pessoa morre, passa por todo um julgamento ali perante os deuses e em determinado momento o coração da pessoa é pesado, é posto numa balança contra a pena de Maat, que seria a pena da verdade, da justiça. E se o coração da pessoa é mais pesado que essa pena, aí a Amut acaba devorando o coração da pessoa e a pessoa praticamente para de existir e é impossível dela voltar à vida, qualquer coisa do tipo. Então é a pior punição para ela, né? E isso ocorre quando o coração fica mais pesado que a pena. E como que o coração ficaria mais pesado? Se ela não seguiu os próprios conceitos de Maat em vida, né? Se ela não seguiu os conceitos de verdade, de justiça, né? Se ela teve uma vida errada, digamos assim, perante os conceitos egípcios, ela vai ter um coração pesado e com isso vai ser devorado. Então a gente vê que a Amut, ela é um ser assustador, temido, né? Todo mundo teria medo dela em algum momento ali, principalmente quando vai morrer e aí vai estar tendo o coração pesado, e então vai ter medo. E a aparência dela, de fato, também é assustadora, né? Tem um quê quimérico, porque mistura diversos animais.
e animais perigosos também. Porém, ela não é uma criatura que está destruindo tudo por ali, está atacando pessoas inocentes, está atacando cidades, né? Ela tem uma função, ela fica ali na função dela e se é necessário, aí ela faz o papel dela, que é devorar o coração do morto. Comparando então com a mitologia grega, onde tem muitos monstros que estão ali destruindo por onde passam e aí precisa de um herói para combater, para destruir, para acabar com aquela ameaça, a Amut não chega a ser uma ameaça, né? Então não precisa de um herói egípcio, digamos assim, para ir lá destruir ela. O próximo que a gente tem aqui é bem interessante, que é o Apophis, né? Ou então você vai encontrar chamado de Apep, que é representado por uma serpente gigantesca, né? O Apophis, na verdade, ele é basicamente uma divindade, né? Ele tem esse quê monstruoso, destrutivo, e essa questão da destruição eu vou falar daqui a pouco, mas o Apophis, ele é uma divindade, né? Ele é um ser divino, mas é algo realmente perigoso, porque ele de fato é maligno, ele é um agente do caos. E justamente por isso ele é um antagonista do próprio Ra. Toda noite, Ra, sendo o Sol, ele viaja pelo mundo, e aí viaja no céu e depois vai para o submundo, que seria o período da noite. Quando ele vai para o submundo, ele precisa enfrentar o Apophis. Isso ocorre sempre. E aí ele tem que vencer o Apophis, caso contrário ele vai ser devorado e destruído pelo Apophis, e o Apophis com isso vai destruir tudo mais. Por isso que ele é um ser que vai trazer realmente a destruição total, a destruição cósmica. Mas Ra sempre derrota ele, com isso Ra consegue renascer no dia seguinte, e por isso que de fato o dia seguinte existe, né? O dia renasce, né? Que é o Ra renascendo após destruir o Apophis. É interessante que o Apophis, ele sim, visualmente, tem muito esse jeitão de monstro, né? Ele parece bem um monstro grego mesmo, né? Uma cobra gigante, né? Se a gente pegasse o Apophis e jogasse na Grécia Antiga, cedo ou tarde apareceria algum herói ali para querer enfrentar ele. Porém, praticamente nenhum iria conseguir, porque, como eu falei, o Apophis é uma divindade. Diferente dos monstros gregos, que eles são mortais em dois sentidos: mortais porque eles são perigosos, mas mortais porque eles morrem, né? Então um herói destrói eles e eles acabam morrendo. O Apophis é uma divindade, tanto que Ra destrói ele sempre, mas toda noite volta, é um ciclo, né? E não é um herói que acaba enfrentando o Apophis, é o próprio Ra, né? Então ele é uma divindade destrutiva. Ele acaba tendo muito uma relação com o Tifão da mitologia grega, se a gente for comparar, porque o Tifão também tinha um quê meio de serpente em algumas representações, e ele era também uma divindade, né? Ele era um deus monstro, tanto que quem conseguiu derrotar ele foi Zeus. No caso da mitologia egípcia foi Ra, então também a principal divindade que luta contra esse deus monstro. E eu falei que é o Ra que enfrenta o Apophis, mas em algumas representações você vai ver Sete enfrentando o Apophis, justamente porque Sete estaria fazendo um papel de guarda-costas do Ra. Isso é curioso porque a gente sabe como que o Sete é representado em outras narrativas, né? Mas aí no caso o Sete estaria sendo praticamente um guarda-costa do Ra, então muitas vezes a representação é Ra e Sete num barco, e o Sete enfrentando ali o Apophis sendo uma serpente que estaria ao redor ou embaixo ali do barco, né? E é curioso também que, assim, eu comparei o Apophis com o Tifão grego, mas é muito comum o Sete ser comparado com o Tifão, porque o Sete a gente também vai ver ele como um antagonista mais pra frente. E é curioso também que a gente vê o Apophis sendo representado como um deus dos terremotos e das tempestades violentas, né? Coisas perigosas ali para os habitantes. Domínios que mais pra frente quem vai ter é o Sete, né? Então o Sete pega algumas particularidades ali, algumas características do Apophis. Então, resumindo, o Apophis é um deus monstro que traz a destruição cósmica, a destruição de tudo, mas até hoje não conseguiu porque sempre foi derrotado por Ra, pelo Sol. Próximo aqui da lista é bem curioso, mas não tem muito o que falar dele, mas ele chama atenção pelo formato, que são os serpopardos. Que aí no caso, como eu falei, não tem narrativa, não tem praticamente nada deles. Eles nem são exatamente egípcios, porque o que a gente tem deles são as imagens, né, a iconografia, e isso daí também encontra-se nas regiões mesopotâmicas. Então, digamos que ele não é apenas egípcio. Eles são seres parecidos com leopardos, mas com um pescoço gigante como de uma serpente. Por isso o nome deles, que até é um nome moderno, isso daí.
não se tem muitos detalhes e são mais simbólicos até do que um monstro mítico de alguma narrativa em si. Outro monstro aqui da lista é o Akek. E com ele eu vou citar uma outra divindade, na verdade um outro monstro, mas justamente esse Akek não tem tantos detalhes dele. Você vê, diferente das mitologias gregas, que é muito mais desenvolvido ali, porque é o objetivo mesmo na mitologia grega ter essas narrativas heróicas, né? No caso da mitologia egípcia não é esse o objetivo. E o Akek, ele é um ser descrito como tendo um corpo de antílope com asas e cabeça de pássaro. Porém também é dito que ele é um aspecto do deus Sete. Por isso que eu falei que eu ia trazer uma outra divindade e, na verdade, um outro monstro, porque o Sete também é visto dessa forma. O Sete ele é muito famoso como uma divindade antagonista, inimigo de Osíris e de Horus, né? Tem toda a batalha entre eles, mas muitas vezes também ele é caracterizado como um monstro, mesmo que mantenha aquele aspecto, mas também tem outros aspectos mais animalescos. Então, assim, não tem como dizer que o Sete não é uma divindade. Ele tem toda uma questão maligna dele, ele reinou no Egito quando ele tomou o poder, ali, quando ele destruiu o Osíris. Então tem toda essa narrativa complexa. Então, ele é um deus, sim. Inclusive até é um deus das tempestades, como foi o Apófis. E justamente igual ao Apófis, ele é uma divindade que muitas vezes é visto como algo monstruoso. Em parte, como eu falei, essa questão do lado animalesco que tem. Porque é comum na mitologia egípcia, né, como eu falei desde o início, os deuses têm seu formato animal, né, seja totalmente animal ou meio homem, meio animal. O Sete também tem isso. O problema é qual que é aquele animal que representa o Sete. Não se sabe exatamente. Diferente de outros deuses que ou é um deus falcão, deus gato, deus hipopótamo, o Sete, ele ou é um animal quimérico, né? No caso, então, uma junção de diversos animais, ou então é um animal realmente fantástico, né? Assim, não representa nenhum animal existente ali específico. Nisso que traz esse quê monstruoso dele, claro, ligado a toda a questão maligna que ele tem. Como eu disse, que eu comparei o Apófis com o Tifão, mas o Sete que é comparado também com o Tifão. Isso não sou eu comparando, são os próprios gregos antigos que quando viram o Sete, eles fizeram essa ligação com o Tifão deles, né? Porque é um ser monstruoso, divino ali, que é inimigo dos principais deuses. E aí, no caso, o Sete, ele também é alguém que traz a destruição. Ele tomou o poder de Osíris, ele destruiu todo o reinado dele ali. Não tanto quanto o Apófis, até porque o próprio Sete enfrentava o Apófis, mas ele traz essa ideia de destruição. E isso é interessante. Na mitologia egípcia, a gente vê que esse quê monstruoso está muito ligado a isso, com destruição. A Amut, que eu falei no início, ela, que ainda não trazia a destruição do ser ali, né, do coração e com isso do ser que estava sendo julgado. O Apófis é praticamente a destruição cósmica, e o Sete também, ele traz uma destruição, um caos, uma desordem. E é interessante que com isso dá para também trazer outras divindades que, vez ou outra, são consideradas monstros também, como, por exemplo, o Sekhmet e o Sobek. Esses deuses são, de fato, divindades mesmo, né? Não se tem dúvida disso, mas eles têm esse quê destrutivo muito forte. E mesmo até que tenham cultos, né? Então são deuses cultuados que trazem um quê de destruição e muitas vezes precisam ser controlados nesse aspecto, né? Tem narrativas sobre isso, mas por serem destrutivos, muitas vezes vão ser equiparados a monstros, né? Porque quem não são perigosos. Sekhmet, a deusa leoa, que em determinada parte da sua narrativa, ela acaba querendo acabar com toda a raça humana, e aí Ra consegue conter ela, e o Sobek, que é um deus crocodilo, que também traz esse quê de destruição e agressividade, né? Isso é marcante nessas divindades e nos monstros egípcios. Um outro detalhe sobre monstros na mitologia egípcia é que, assim, principalmente no submundo, né, a gente encontra em algumas narrativas, mas principalmente nas narrativas que tratam do submundo, a gente encontra referências a monstros falando que eles vão atacar a divindade, né? Por exemplo, Ra, quando vai para o submundo, né? Ele vai ter que enfrentar alguns monstros, né? Serpentes monstruosas e coisas desse tipo, mas não existe tanto uma personalização desses seres, né? Desses monstros.
Diferente na mitologia grega, que para cada narrativa, a gente tem um monstro ali com uma denominação, né? Então você sabe quem é a Hidra, você sabe quem é o Minotauro, e, por exemplo, esses que eu citei, eles têm uma história em si, né? Tem uma personalidade, né, digamos assim, tem um porquê de estar ali. Agora, na mitologia egípcia, fora esses que eu citei aqui no episódio, Amut, Apófis, o Sete, assim, os monstros que são citados em muitas narrativas são apenas isso, são monstros que estão ali para atacar a divindade ou o personagem principal, mas não tem essa personalização, né? Eles são mais só um perigo em si. E um outro aspecto que a gente tem que ter em mente quando fala da mitologia egípcia é que muitas vezes a gente vê isso em representações, não tem uma narrativa em si, então a gente vê aquela imagem daquele ser. Só que muitas vezes esses seres eles têm mais um quê simbólico, não tanto mítico no sentido de uma narrativa. Um ótimo exemplo disso é a Esfinge, que na mitologia grega é um monstro de fato definido ali, tem sua história, tem o porquê de estar ali, o objetivo, toda a narrativa, mas que na cultura egípcia é mais um quê simbólico, não é um monstro ali com uma narrativa em si. Bom, então a lista é essa. Como vocês viram, não tem muita coisa em si, né? Não é uma lista extensa, porque a gente está acostumado com a mitologia grega, então aqui é diferente, mas espero que você tenha gostado para ver realmente essa diferença, ver realmente como que a gente tem que ver os monstros na mitologia egípcia, né? Tá, que a gente pode chamar eles de monstros, né? Mas mesmo que chame, as diferenças que tem, né? A motivação deles, o porquê deles existirem é diferente, tem uma particularidade, a representação deles, né? É diferente, as narrativas, né? Em si, muitas vezes não tem tanta narrativa em si, mas é por causa da particularidade do que é a cultura egípcia. Então eu espero que tenha gostado desse episódio, curta aí o vídeo, se inscreva se não é inscrito e se gostou mesmo aí, considere apoiar em Mitografias, em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais!